Deixa comigo, eu sou o Carlos Batista, pode me chamar de Batista. Boa tarde para você. Aqui está Breno Beretta, o bebê, daqui a pouco falando com o Roberto, nosso convidado especial de hoje, o goleirão da Macaca, e Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão. E também lá no nosso link, Marcos Luiz o Cobrão. Dá um destaque aí, Marquinhos. Boa tarde pra você, Batista. Pro amigo da tela da Band, feriado, mas não pro Guarani. Rapaziada, pegou duro aqui no brinco, Batista. É isso aí, daqui a pouco nós vamos conversar com Marcos Luiz para falar do Guarani, que domingo vai enfrentar em casa a equipe do Grêmio Barueri, 10 da manhã. Se você é daqueles que gostam de receber os seus amigos e família para assistir aquele jogão, mas anda sentindo vergonha porque a sua sala está horrível, a gente dá um jeito para você. É a promoção Jogo Aberto na sua casa com a Marabras. Você tem que mandar uma foto da sua sala em dia de jogo junto com a sua galera para facebook.com/bandcampinas e responder. Por que você quer renovar a sua sala? Quem for o mais criativo leva um jogo de sala completo com sofá, rack, mesa de centro, novinhos da Marabras. Participe e fique bem na foto. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Bem, só pegar um boa tarde aqui do Roberto Goleiraço, que está conosco. E aí, Roberto, boa tarde, tá tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bem. Só a voz que está um pouco comprometida aí, mas tá tudo bem. Ih, rapaz, então não vai dar para narrar o jogo amanhã? Até amanhã eu já vou estar mais ou menos, né? Até amanhã. Ele tá rouco. É isso aí, ainda bem que ele vai jogar, ele não vai narrar. Mas está conosco o Marcos Luiz lá no Brinco de Ouro. Diz aí, Marquinhos. É verdade, Batista. É feriado hoje, né? Feriado estadual, mas não para o Guarani. Rapaziada trabalhou pensando no jogo contra o Barueri. Você sabia que do Brasileiro de 2010, o Guarani de lá para cá nunca tinha ficado tanto tempo sem tomar gol, Tarcísio? Um abraço, boa tarde. Um abraço, boa tarde, Marquinhos, boa tarde, Batista, boa tarde aos amigos telespectadores. Eu sabia, eu realmente tinha essa informação e fico bastante contente da gente estar conseguindo uma marca importante que há tempo o Guarani não conseguia. O fato de jogar com o Barueri em casa aumenta a habilidade, Tarcísio? A gente precisa vencer. A gente precisa vencer o jogo, a gente tem uma consciência grande disso. A gente enfrenta uma equipe forte, uma equipe competitiva, mas principalmente dentro do Brinco de Ouro, a obrigação é nossa. Tarcísio, o Guarani sofreu algumas críticas, né, em relação à partida com o Caxias. Algumas pessoas entendendo que em alguns momentos o Guarani foi violento. Você compartilha dessa opinião? Ou, na verdade, o Guarani tentou segurar o Caxias? Não, eu não compartilho dessa opinião. A gente foi efetivo. Nosso time é um time competitivo. O time do Caxias é um time que também é um time forte, um time viril, um time que faz bastante falta. Falta faz parte do jogo. Então, se a gente tiver que usar disso para vencer os jogos, nós vamos usar, sem dúvida alguma. Batista, aqui com a gente no estádio Brinco de Ouro, Tarcísio Pugliese. Batista. Ô Tarcísio, um abraço para você, prazer tê-lo conosco aqui. E ainda em cima a respeito desse assunto aí, né, de falta tática, de futebol intenso, você entende que o caminho a ser tomado pelo futebol, nós vimos aí a seleção e executou exatamente um trabalho nesse sentido, né, com falta tática e tal, ganhou a Copa das Confederações. Até o Bayern também ganhou do Barcelona. É a nova tendência do futebol, Tarcísio? Um abraço. Um abraço, Batista. Eu não sei se é a nova tendência do futebol. Eu acho que se for uma arma e você tiver que utilizá-la para vencer os jogos, você tem que utilizar. A falta faz parte do jogo. Então, se você tiver que utilizar as faltas para vencer o jogo, você tem que utilizá-las. Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta ao Tarcísio Pugliese. Um abraço, Tarcísio, parabéns aí pelo trabalho, pelos resultados, independente de futebol vistoso, futebol espetáculo ou não, o objetivo maior está sendo alcançado e você vem se mantendo aí dentro da faixa de classificação que interessa, que é entre os 4 primeiros. E a gente tem observado que, do ponto de vista defensivo, a estatística mostra que a cozinha, como se diz na gíria do futebol, está arrumada, né? E eu pergunto a você, que trabalha no dia a dia com a equipe, do meio para frente, a questão da criação, porque não tomou nenhum gol em 270 minutos e marcou um também em 270. E a classificação, a pontuação é boa. São 5 pontos ganhos em 9 disputados. Agora, em termos construtivos, em termos ofensivos, em termos realmente de conseguir fazer gols, você acha em que ponto que está o Guarani, em que estágio está o Guarani hoje, em comparação com a defesa? Ela estaria a quantos por cento daquilo que você quer e do meio para frente, a quantos por cento está no momento
a criação e a conclusão do Guarani. Um abraço, Tigrão. Primeiro, de verdade, é um prazer falar com você. Você é um cara que eu admiro muito. Muito obrigado. Que faz sempre comentários pertinentes. Gosto de ouvir suas avaliações, de verdade. E, obviamente, a nossa organização defensiva está sendo mais efetiva que a nossa organização ofensiva. Até por ter sido o nosso foco principal nos treinamentos esse. A gente primeiro acertou a nossa organização defensiva. Nessa parada aí de 30 dias, a gente focou um pouquinho mais nas transições, tanto a defensiva quanto a ofensiva, e também nossa organização ofensiva, que sem dúvida alguma precisa melhorar. Eu acredito que se a gente tivesse jogado com os 11 jogadores durante os 90 minutos, a gente teria condições de ter trabalhado um pouquinho mais ofensivamente no segundo jogo, no segundo tempo contra o Caxias. A gente precisa melhorar, isso é fato em todos os aspectos, inclusive defensivamente, apesar da gente estar 3 jogos aí sem tomar gol, a gente precisa melhorar. A gente precisa chegar num nível onde o adversário não crie chance real de gol e a gente precisa criar mais. Para isso a gente precisa ter um pouco mais de posse de bola, a gente precisa sair um pouquinho mais rápido de trás para a gente chegar com mais gente no campo de ataque nosso. Mas eu acredito que a gente está numa evolução grande, eu estou bastante contente com o que eu tenho visto, com o que a nossa equipe tem desempenhado dentro de campo. Na realidade, além da gente estar no G4, a gente, dos 4 times que compõem o G4, só nós que fizemos 2 jogos fora de casa, e dos 3 adversários que nós jogamos, 2 estão no G4. Vamos lá, Breno Beretta, sua pergunta ao professor Tarcísio Pugliese. Um abraço para o Tarcísio, parabéns pelo grande trabalho que você está realizando, porque você está transformando um time que estava desacreditado num time que está brigando pelo acesso para a Série B. Ô Tarcísio, defensivamente eu tenho gostado bastante do Guarani. Agora, esse meio campo, quando o Fumagalli tiver à disposição e quem sabe o Henan também, se resolver a situação, você está esperando contar com esses dois até para melhorar um pouco o desempenho do ataque do Guarani? Boa tarde, Breno. Prazer falar contigo também. Sem dúvida alguma, o Fumagalli é um cara que faz falta, um cara que a gente gostaria de poder contar com ele. Como eu já disse inúmeras vezes, é um jogador com uma qualidade técnica acima do nível da divisão. E o nosso time é um time do nível da divisão. Então, você poder contar com o Fumagalli, sem dúvida, é extremamente positivo. Em relação ao Henan, ainda tem essa questão contratual, ele não está aqui, então é complicado falar sobre ele. Mas eu confio muito nos jogadores que vêm jogando, isso não é discurso, isso não é alguma coisa que eu estou falando da boca para fora. A gente está jogando com bons jogadores e tem boas opções. Ontem a gente fez um jogo treino onde o Lionel, o Romarinho, não o da base, o Romarinho que veio do Rio Claro, foram muito bem no jogo, o próprio Roninho foi muito bem no jogo, o Caio é um atacante de uma qualidade técnica muito grande, então a gente tem boas opções. Ô Tarcísio, você é um estudioso desta parte tática do futebol. Aliás, nós fizemos um convite através do Marcos Luiz para você participar da nossa mesa tática aqui do período da Copa das Confederações e, infelizmente, devido a compromissos, você não pôde comparecer. Mas a pergunta é a seguinte: qual que é o esquema tático do seu time? Quando tem a posse de bola e quando a posse de bola está com o adversário? Batista, independente disso, na realidade a gente tem jogado a maioria dos jogos num 4-2-3-1, o maior tempo dos jogos num 4-2-3-1. Mas, por exemplo, contra o Caxias, em alguns momentos a gente ficou num 4-4-1, quando a gente teve o Rossini expulso, e mais próximo do final do jogo a gente mudou para um 4-1-4. Na realidade. Mas, independente disso, é importante que o nosso modelo de jogo funcione, independente de números, é importante que a nossa marcação seja efetiva, que a gente consiga pressionar bem o homem da bola, bem as linhas de passe, que quando a gente tiver com posse de bola, a gente consiga ter mais jogadores à frente da linha da bola, que a gente consiga criar as linhas de passe, independente de 4-4-2, de 3-5-2, da plataforma tática que esteja sendo utilizada. Aliás, o meu sogro, né, que Deus o tenha já falecido, mas às vezes estava assistindo o jogo com ele, e ele falou, você fica falando de esquema tático, 4-4-2, 3-5-2, os caras ficam correndo, todo mundo correndo para lá, para cá, pô, eu não consigo fazer essa leitura. Então, a hora que a bola rola, não tem esquema tático, não é isso? Você precisa ter uma plataforma inicial para alguns momentos a equipe se encontrar dentro de campo, para o atleta saber bem onde ele tem que se posicionar em determinados momentos, mas o futebol ele é muito mais complexo, vai muito além disso. Você precisa trabalhar muito mais outras coisas e em muitos momentos, se você se prender muito a isso atrapalha o jogo.
Ô Tarcísio, para finalizar, faça uma convocação aí para o torcedor do Guarani comparecer domingo, é 10 da manhã, o pessoal tem que levantar um pouco mais cedo aí para comparecer no Brinco na sessão da manhã. Sem dúvida, Batista. É fundamental aí que o torcedor venha, que se faça presente. O Guarani é um time que nessa divisão ele é diferente, principalmente pela torcida que tem, pela história que tem. Tenho certeza que faz diferença para a nossa equipe e também dificulta o jogo do adversário a presença do torcedor. Estou muito contente com o retrospecto, com o feedback que eu tenho tido dos torcedores na rua ou através de Facebook, de qualquer coisa nesse sentido. Vejo que o torcedor está contente com a disposição, com o empenho que o time tem tido e a gente também está muito contente com o apoio que o torcedor tem nos dado. Então que venha, compareça, de fato nos ajude para a gente conquistar essa vitória importante. Um abraço, Tarcísio. Obrigado, um abraço, Batista. Obrigado. Ô Marquinhos, faltou o cardápio aí para hoje, hein? Hoje é feriado, né, Batista? E feriado você sabe que a gente tem que pegar leve, sempre light. Macarronada com porpetone para você. Nossa! Nossa! Levíssimo. Sorriso dele. Olha o senhor, fala de rango, olha como é que ele fica. Um abraço, É sempre um Marquinhos. sorriso, um abraço. Obrigado. Hoje é feriado do quê, ô Tigrão? Hoje Qual que é o feriado hoje? Hoje é feriado onde se comemora a Revolução Constitucionalista, onde o Estado de São Paulo se insurgiu contra desmandos, contra a ditadura do restante do Brasil. Foi um movimento, podemos dizer, próximo de separatista, mas os meninos que deram início, que viraram símbolo da Revolução, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, por isso o movimento MMDC, acabaram junto com os seus companheiros e as tropas paulistas sendo sufocados pelas tropas federais, mas foi um levante importante político e de indignação do Estado de São Paulo contra desmandos em todo o país. Aliás, algo parecido com aquilo que estamos assistindo nas últimas semanas. Houve um golpe militar, né, em 1930, golpe militar. Getúlio Vargas. Getúlio Vargas assumiu como governo provisório, mas depois ele destituiu todo o Congresso, né, e dissolveu o Congresso, e aí teve esse levante. E foi importante, porque criou a Constituição de 1934. Por isso, Revolução Constitucionalista é, aliás, a batalha que definiu a tombada e a retomada por parte, a vitória militar por parte das tropas federais foi em Tararé. Tararé é uma cidade aqui a 360 quilômetros de Campinas, bem na divisa com o estado do Paraná, e ali os caras se pegaram e o bicho pegou para valer. E ele sabe tudo isso porque ele é professor de história, viu, Roberto? O Roberto, como é que esse cara sabe tudo isso, né? Daqui só não levantei e fui embora agora. O cara... Tigrão também é cultura, entendeu? Cultura. Olha, é o seguinte, daqui a pouco, daqui a 1 minuto, eu vou colocar aqui o único gol do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série C. Fique ligado aí, você vai assistir já já o gol, o único que o Guarani marcou até aqui. Quer uma Honda? Na Winner tem. Tem Fan 125 KS, a moto mais vendida do Brasil em condições exclusivas. Promoção por tempo indeterminado. Entrada de 563 mais 48 vezes de 209 fixas ou à vista R$ 5.632. Agora só anda a pé quem quer. É ou não é, Zé? Venha conhecer também a nova versão da CB300R, agora Flex, com parcelinhas de 60 vezes de R$ 272,52. Em Campinas, você tem a Winner Honda, na Avenida Moreiras, 1560. O telefone é o 3772-1677. Fale com o André ou então com o El. Winner Honda Dream, na Avenida Moreiras, 1560. O telefone 3273-1777. Fale com o Avelar ou Ricardo. Winner Honda, na Avenida Suassuna, 197, região do Ouro Verde, em Campinas. Fale com o Nivaldo ou com o Caio. E o telefone lá, 3766-7470. É isso aí, na Winner todo dia é dia de Honda. Olha, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco, 1 da tarde, tem Neto Locke, o Boca Larga. E vamos bater um papão aqui com o Roberto Goleiraço, titular da Macaca. Vamos finalizar esse bloco com o gol do Guarani. Vai lá!
Batista!